Boa noite, queridos irmãos. Tá ligado o microfone? Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz, amém? Eu achei que estava desligado. Que alegria estarmos juntos. É sempre uma bênção. Começarmos a nossa semana adorando ao Senhor junto do povo de Deus. Abaixe sua cabeça neste momento. Entregue agora culto ao Senhor. Você não veio assistir o culto, você veio prestar o culto a Deus. Você não veio assistir o louvor, assistir a pregação, você veio prestar e louvar e abrir a sua boca e cantar também. Então, nesse momento, você tem oportunidade para confessar os seus pecados, pedir a Deus por essa semana, entregar o seu culto ao Senhor. Eu vou te dar 20 segundinhos para você fazer isso. Louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Louvamos o Teu nome porque estamos aqui para render graças ao Teu santo nome. Nós não somos um clube social, mas nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos aqui para render graças e glórias ao Teu santo nome. Por quem o Senhor é, pelo que o Senhor fez na cruz, não pelo que o Senhor pode nos oferecer. Nós clamamos, Deus, por este culto. Nós nos rendemos ao Senhor e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. São tantos, Deus. O Senhor sabe. E nós rendemos ao Senhor e dizemos ao Senhor que tudo que vai ser cantado, ministrado aqui é para louvor da sua glória. Esse louvor, esse cântico que nós vamos entoar, a palavra que vai ser lida, tudo que vai acontecer aqui é para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei hoje pela manhã e quero ressaltar aqui. Nós queremos pedir desculpas a toda a igreja, porque no domingo passado nós delongamos um pouco do natural do nosso culto.
foi por conta dos avisos e acabou delongando um pouco mais. Então, para otimizar também o nosso culto, para que a gente tenha realmente um culto para louvor, e não que não tenha sido, mas para que a gente tenha um culto com menos avisos, nós vamos limitar agora o culto a 2 avisos, tá bom? Então a gente quer pedir a compreensão dos irmãos, inclusive para que você preste bastante atenção no boletim que é gravado com tanto carinho pela Grazi, pela Carol, por todas as pessoas que estão envolvidas. Olhe o boletim, preste atenção aí nos avisos, para que a gente tenha realmente esse limite de 2 avisos, tá bom? Eu quero aqui apenas mencionar que ontem pela manhã tivemos um treinamento de evangelismo aqui na igreja e realmente foi uma bênção. Já tem algumas pessoas pedindo para a gente fazer, mas outra vez, porque não conseguiram estar conosco aqui. Então a gente pode marcar isso aí e você agende aí na sua programação para que você participe conosco. E quero mencionar também e louvar a Deus pela vida das irmãs que ontem estava ali no bazar para arrecadar fundos para as esposas dos missionários. Que bênção, né, irmãos? A gente poder ajudar também as esposas dos missionários. Então a gente quer louvar a Deus pela vida das irmãs que confeccionaram tudo para que pudesse ontem vender tudo que foi vendido. E a gente quer louvar a Deus pela sua vida, que esteve ontem lá comprando as coisas, que esteve lá ajudando as irmãs, todas as pessoas, todas as mulheres que estiveram envolvidas. Nós louvamos a Deus, tá bom? Pela sua vida e pelo seu envolvimento com a obra de Deus. Eu quero chamar nesse momento aqui o seu Rubens e toda a sua família. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do seu Rubens, por 90 anos que ele completou nesse mês. Perote, por favor, já vem aqui orar, agradecendo a Deus. Quero só antes ler um texto do Salmo 126, que diz: com efeitos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. 90 anos é olhar para trás e agradecer, é ter um coração grato. Eu acredito que nesses momentos nós temos que render graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Então, nós louvamos ao Senhor. Então, Perote, agradeça a Deus. E agradeça a Deus também pela dona Luísa, que tem se recuperado e Deus tem cuidado da saúde dela. Então, agradeça e peça a Deus pela saúde dela. Tá faltando bastante gente ainda, né? Família muito maior. Somos muito gratos a Deus pela vida do seu Rubens. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, porque tu deste 90 anos de vida até agora ao diácono Rubens. Muito obrigado, Senhor, por todo esse tempo em que ele pôde te servir, em que ele tem te servido. Obrigado, Pai, pela família tão bonita que ele constituiu junto com a dona Luísa, todos os seus filhos, seus descendentes, ó Pai. Obrigado, Pai, por todos os frutos, todos os trabalhos resultantes do empenho dessa família na tua obra. A gente poderia citar alguns aqui, Senhor, mas ia faltar. A gente lembra, por exemplo, daquela obra no Jardim Uirá, que foi feita por tanto tempo, conduzida pela dona Luísa. Obrigado, Pai, por todos os frutos, todo o empenho do seu Rubens na junta diaconal da igreja, no tempo em que ele pôde participar. Obrigado, Senhor, pela sua família, por cada filho e neto que serviu nesta igreja e em outras igrejas da cidade no qual eles têm servido. Ó, Senhor, tanta coisa que a gente pode lembrar, mas te agradecemos principalmente pelo homem de caráter, pelo homem digno, Pai, pelo homem fiel a Ti, que o seu Rubens é, e também pelos seus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo exemplo que eles são para nós de dedicação, mesmo, ó Pai, em meio a tantas dificuldades, ó Pai, que a vida naturalmente impõe, eles superando cada uma dessas com o Teu apoio, ó Pai, Te buscando em cada passo, Senhor. Nós somos muito alegres e muito felizes de poder testemunhar tudo isso, ó Pai, e ver como o Teu nome tem sido glorificado. Obrigado, Senhor, e te pedimos, Senhor, que Tu nos ensines cada vez mais a amar essa família tão querida, ó Pai, e podermos apoiá-lo nessa fase de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Podeis sentar.
Seu Rubens só não consegue agradecer completamente porque tem o Davi como genro, né, seu Rubens? Então aí, nem tudo é perfeito, né? Assim, não tem como. Convido neste momento, então, o coro masculino. Alô? O Paulo, mas está ali tocando já. O Marcos já está aqui. Então, vou chamar o Márcio. Cadê o César? Está por aí? Esse dia tão importante. Que bom. O seu Rubens participou desse grupo por muitos anos. E é um motivo de muita alegria para a gente glorificar a Deus pela vida dele. Então, a gente convocou todo o pessoal da época que cantava no grupo para cantarmos hoje em louvor a Deus e em gratidão pela vida do seu Rubens. Vamos louvar junto. Quando o sol imensamente
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar então os professores, as crianças, para o culto delas. Queridos, eu esqueci de mencionar no início, mas o nosso querido e amado pastor Valdenberg está em Brasília, então por isso ele não está presente conosco ao fim de semana. Ele está pregando hoje em uma igreja que ele fez parte da plantação quando ele era pastor lá em Brasília. Então ele foi convidado a estar lá prestigiando o trabalho, ao que ele iniciou, ele fez parte ali da igreja que foi plantada. Então ele está lá em Brasília esse fim de semana e já retorna amanhã, tá bom? Então por isso que ele não está conosco nesse fim de semana. Vamos orar, então? Pai de amor, Deus querido, que o Senhor possa, neste momento, ministrar, Deus, no coração das crianças. Nós cremos, Pai, na conversão das crianças. Nós cremos que o Senhor pode chamar as crianças para o campo missionário, Deus, para a vida na igreja, tanto as crianças, que elas realmente possam ouvir da Tua palavra neste momento. Que as professoras possam ministrar aos corações delas e que elas realmente entendam o que vai ser ministrado ali. Em nome de Jesus. Amém. De pé, vamos ler o Salmo 150. E aí você já continua de pé e eu já convido o Ministério de Música para estar aqui posicionados. Salmo 150. Abra a sua Bíblia, o seu aplicativo. Salmo 150. O texto da palavra de Deus diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você respira? Então abra sua boca e vamos cantar ao Senhor. Você não vai assistir o Ministério de Música cantar, você vai abrir a sua boca e cantar junto. E juntos nós vamos aqui entoar louvores ao nosso Deus. Amém? Louvar esse Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós queremos adorá-lo, continuar adorando ao Senhor com esse louvor. Senhor, tu
Deus é bom quando Ele nos diz sim e quando Ele nos diz não. Ele é bom o tempo todo. E a bondade dele se revelou em Cristo Jesus, que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar e se fez o primogênito de muitos irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar com essa canção. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. E Ele deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. O amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
de que tudo é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso, poderoso, esse nome é o nome de Jesus. É um Deus tão poderoso que se Ele não abrir o mar para você passar, você vai andar por sobre as águas. Eu creio que não só o seu Rubens, tem muitos momentos que ele andou por sobre as águas, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem essa experiência. Tem vezes que o mar abriu, nós celebramos. Tem mês que não abriu, nós passamos por sobre as águas. E teve momentos que nem foi por sobre as águas. Tem momento que Ele nos jogou nas suas asas. E nós fomos na asa do Espírito. Esse é o nosso Deus, que escreveu o nosso nome no livro da vida. E um dia nós vamos morar com Ele. Cada vez que a tua fé é provada, não é porque Deus está brincando com você, mas Ele está nos dando a chance de crescer um pouco mais e de ter o caráter de Cristo forjado em nós. Por quê? Não sei. Mas uma coisa eu sei: o amor dele é eterno e Ele cumpre as suas promessas. Vamos adorar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. No início, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.
Louvado seja o nosso Deus. É uma bênção quando nós cantamos juntos como congregação do Senhor. Eu acho que eu, pelo menos, sinto um pedacinho do céu quando toda a igreja participa e nós cantamos juntos. Abra sua Bíblia, querido, irmã querida. Gálatas 5. Nós vamos continuar a nossa exposição em Gálatas. Gálatas 5, do verso 1 ao 15. Primeira carta de Paulo, do Novo Testamento. Gálatas 5, do verso 1 ao 15. Nós estamos, então, expondo toda a carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Nós estamos versículo por versículo. E hoje, então, nós chegamos em Gálatas 5. Da mesma forma como nós estamos, e com muita reverência, porque nós estamos diante da palavra de Deus. O texto do Senhor diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. De novo, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar-vos a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, acalme o nosso coração nesta noite. Tire de nós tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus, para que possamos entender com clareza a Tua palavra e que possamos ter as aplicações corretas para as nossas vidas. Fale conosco, Deus, nesta noite. Me use como boca do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, nós continuamos na nossa saga de Gálatas, em que Paulo, mais uma vez, ressalta a eles que eles não precisam circuncidar. Eles não precisam observar a lei para serem salvos. Essa é a tônica de toda a carta que Paulo escreve à igreja da Galácia. E aqui é muito bom relembrar, porque mais uma vez Paulo ele fala no verso 1, se vocês circuncidam e acham que pelo fato de circuncidarem, vocês são salvos, a cruz não vale nada. Não é o fato de vocês obedecerem à lei, não é o fato de vocês serem circuncidados ou não, que vocês são salvos. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. A salvação, então, é um ato exclusivo, único de Deus. Não é nosso. Não é nosso. Isso precisa ficar claro. A salvação é um ato único e exclusivo da parte de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Deus, por meio de Jesus, é que nos proporcionou a salvação. Então, nós continuamos aqui decorrendo e falando mais sobre isso. Paulo, então, aqui agora, ele começa a ir para a parte mais prática.
Só lembrando, queridos, que em uma carta não tem necessariamente uma divisão de do terceiro capítulo para o quarto, ou quarto para o quinto, como se os assuntos estivessem diversos. Paulo, ele está descrevendo aqui que ninguém é salvo pelos atos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. Então, Paulo, ele continua aqui o que ele já estava falando no capítulo 4. E ele continua demonstrando para nós aqui, trazendo algumas implicações agora da parte prática. Agora, o que realmente significa essa liberdade? E aqui é importante, porque liberdade, nós vamos ver, que vai ser inclusive um ponto da mensagem, não é libertinagem. Então ele vai mostrar para nós, olha, vocês são livres, mas não livres dos preceitos do Senhor. Vocês são livres porque vocês não olham para a lei para a salvação. Vocês não estão debaixo mais da maldição da lei. Não é que a lei é maldita, é porque a lei diz, se você descumpre qualquer mandamento, vocês são malditos. E nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. Então, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Então, ele está demonstrando a nós aqui, e eu quero destacar em 3 pontos, em 3 aplicações práticas para nossas vidas, do que Paulo aqui destaca nesses 15 versículos. A primeira coisa que eu destaco aqui, para nós, como aplicação prática para nós, é que a autoavaliação é necessária. Paulo, lá no verso 7, ele vai dizer, vós correis tão bem. Quem impediu vocês? Quando Paulo então prega a palavra, esses que estavam ali na Galácia, eles estavam indo bem. Eles criam que eles eram salvos por meio da fé em Cristo. E eles não são salvos por observar os ritos judaicos, aquilo que o farisaísmo trouxe ali para aquele povo. Então, Paulo, ele está fazendo as pessoas repensarem, olha, vocês estavam tão bem. O que fez? O que levou vocês a não entender mais a fé como salvação por meio da graça, salvação por meio da fé, salvação único e exclusivamente por meio da fé, não pelo que nós fazemos, mas por meio da fé. Então, no versículo 1, se você com a sua Bíblia aberta aí, continue com a sua Bíblia aberta. No versículo 1, então, Paulo destaca mais uma vez, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nós estamos livres da maldição da lei. Nós não temos mais o peso e a realidade daquele povo, é porque eles pegavam a lei e acrescentavam muita coisa que aquilo que o Senhor não ordenou àquele povo. Porque nós sabemos, os preceitos morais de Deus, a lei do Senhor, ela foi cumprida, mas nós deixamos de cumprir a lei? Nós não deixamos de cumprir a lei. Nós cumprimos os princípios do Senhor, aquilo que ele vai resumir em 2 coisas, amarás o Senhor teu Deus e amarás o seu próximo. Amarás o seu próximo. Então nós não observamos a lei, o fato da gente olhar para a lei como maldição, não é para a gente olhar para a lei agora e excluir a lei. Nós só não olhamos para a lei para salvação. Então, a caráter de salvação, nós não olhamos para a lei. Por quê? Porque não é ela que nos dá salvação, é a cruz de Cristo. Então, Paulo está demonstrando que essa liberdade não nos dá o ato da gente fazer o que nós quisermos, porque a lei, ela continua vigorando ainda. Nós ainda observamos a lei em seu princípio, naquilo que o Senhor resume, amarás o Senhor teu Deus e amarás o seu próximo. Nós observamos os preceitos da lei para a salvação? Não, para a santificação. Porque após a salvação, nós cumprimos a lei. Após a salvação, nós passamos a observar os mandamentos do Senhor, mas porque nós fomos salvos. Salvação é o ato único e exclusivo de Deus. Santificação, eu colaboro com o Senhor. Na santificação eu colaboro, porque tem a minha parte de buscar ao Senhor, de fugir da aparência do mal. Agora, salvação é um ato único e exclusivo de Deus. E Paulo, ele destaca que não é para ele se submeter a esse jugo de escravidão. Não é para aquele povo se submeter a essa circuncisão. Por quê? Se eles se submeterem a isso, não adianta nada. E o que ele destaca é permaneçam. Permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Ele fala na parte B do verso 1.
Então eles deveriam permanecer. Esse permanecer não é simplesmente fugir, mas esse permanecer é como numa guerra em que eu resisto e eu também batalho. Então esse permanecer é entender que a fé é por meio da cruz de Cristo. Mas eu permaneço entendendo que a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. E o que Paulo diz a Timóteo? Paulo diz, olha, cuida da doutrina. Permaneça na doutrina, permaneça naquilo que você aprendeu. Lembra que Paulo falou a Timóteo? Permaneça naquilo que você aprendeu, que foste inteirado desde a sua mocidade, da sua infância. Que ele aprendeu desde pequeno. Então é um destaque a nós que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Paulo, ele chama a atenção. No verso 2, ele vai dizer, eu, Paulo, vos digo. Ele não é, queridos, cada detalhe do texto não é à toa. O texto não está aqui para nós, mas cada detalhe tem a sua importância. Paulo, no versículo 2, ele diz, eu, Paulo, sou eu que estou dizendo. Então, Paulo está dando aqui uma ênfase ainda maior, porque é um caráter pessoal. É um caráter pessoal. Olha, eu estou dizendo, se vocês olham para a circuncisão e vocês entendem que vocês são salvos por ser circuncidados, Cristo de nada vos aproveitará. Então Paulo ele faz esse chamado. E de novo no verso 3. Ele então diz, eu, Paulo, chamo a atenção de vocês. Sou eu, pessoalmente, isso. E Paulo não diz isso aqui muitas vezes em suas cartas. Mas ele diz, eu, pessoalmente. Em 1 Coríntios também tem uma aparição que ele diz isso. Mas ele diz, eu, pessoalmente, e de novo testifico. Então, Paulo está querendo chamar a atenção daquele povo. Eu digo, pessoalmente, da minha parte, e eu estou testificando mais uma vez. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Aqui, Paulo, os comentaristas, ninguém optou por isso, ninguém falou isso. Mas eu acredito que Paulo aqui meio que ele está apelando, sabe? Ele está bravo. Até porque essa é uma das cartas em que Paulo não dá uma saudação tão completa nas outras. Nas cartas de Paulo, usualmente ele dá uma saudação, ele faz uma oração. Ele é como se ele estivesse dando um cumprimento maior aos irmãos. Mas aqui em Gálatas ele cumprimenta e diz, eu não estou acreditando que vocês estão fazendo isso. Ele nem dá tanta conversa. Então, Paulo, aqui parece que ele está dizendo, olha, se vocês então olham para a circuncisão, para a salvação, então que cumprem todo o resto. Olhe para o seu verso 3. Ele diz, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer ser salvo então porque você circuncidou? Você então está acreditando que pelas suas ações você é salvo? Então você cumpra toda a lei. Não é só a circuncisão. É toda a lei. Toda a lei. Então você tem que observar, então, toda a lei. Se eu preciso, então, de alguma coisa para ser salvo, por que nós olhamos para a cruz? Por que olhar para a cruz? Que sentido faz olhar para a cruz se com as minhas ações eu sou salvo? Faz sentido a cruz de Cristo? Para nós? E é o que Paulo está dizendo, é vã, a cruz é vã. Não faz sentido a cruz. E é isso que deve estar ecoando nos nossos corações. Não é pelo que você faz. Não é. Nunca foi pelo que você fez. Não é pelo que nós fazemos. É a cruz de Cristo e nada mais. É a cruz de Cristo e nada mais. E Paulo, ele queria realmente chamar a atenção daquele povo, porque o assunto era o Evangelho. Paulo, então, chama a atenção e ele diz no verso 3, olha, se vocês estão cumprindo, se vocês entendem que pelo fato da circuncisão vocês são salvos, vocês, então, devem observar todos os mandamentos. Vocês devem, então, observar toda a lei. E aí Paulo diz, o que para nós é uma polêmica. Para nós é polêmica, o seu verso 4. De Cristo vos desligastes. E aí no final do verso 4 ele diz, da graça decaístes. Queridos, em relação à perca de salvação, isso aqui nunca foi a crise de Paulo. Isso aqui é a crise nossa. Paulo nunca entendia em momento algum que nós perdemos a salvação. Para ele esse assunto era muito claro.
E aqui no verso 4, ele não está falando sobre perca de salvação, porque não existe perca de salvação. Ninguém perde a salvação. Mas nós vamos ver aqui que existe um porém, nós não perdemos a salvação, mas nós não vamos viver de qualquer maneira. Nós não perdemos a salvação. Filho nunca deixa de ser filho. Se você é filho, uma vez filho, você para sempre vai ser filho. Imagina só Deus escrevendo o seu nome no livro da vida. Ixi, pecou. Apaga. Pega o corretivo. Não, escreve de novo. Ele voltou para Deus. Não, peraí, não, ele vai voltar. Imagina essa cena. Queridos, não existe perca de salvação. E isso para Paulo é muito claro. Para Paulo não tem crise em relação a isso. Nós é que criamos essa crise. Nossa, de Cristo vos desligastes, da graça decaístes. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que eles caíram daquilo que foi disponibilizado a eles. Aquilo que foi disponibilizado a nós como salvação unicamente e exclusivamente por meio da ação de Deus em nossas vidas, eles não quiseram. Então eles perderam isso, da graça decaíste, de Cristo desligastes. Mas pelo fato deles não quererem aquilo que foi disponibilizado a eles. E aqui não é perca de salvação. Paulo está dizendo, olha, vocês então perderam aquilo que foi disponibilizado a vocês. Da graça decaístes. Mas ele diz aí no verso 4, ele diz, vós que procurai-vos justificar na lei. Vós que entendem que vocês são salvos pelo que vocês fazem. E ele diz, e ele traz isso para nós. Nossa salvação, ela é por meio e no poder do Espírito Santo, como diz o verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O mesmo assunto, obrigado meu amigo, olha aqui a minha testa suadinha. Até me perdi aqui, ó. Vamos lá então, queridos. Estamos no verso 5, você concentrado aí. Então ele diz e ele destaca isso para nós, porque no final do capítulo 4, ele traz isso para nós. Ele traz isso para nós, que nós somos salvos no poder do Espírito Santo, aqueles que estão no poder do Espírito Santo. Então nós somos salvos no poder do Espírito Santo. E não há nada que ninguém possa fazer para herdar a salvação. Salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Por isso que ele destaca a nós que não existe nem circuncisão, nem incircuncisão, não é nada disso, não é nada do que você faz. As suas ações não são suficientes. Por mais que você seja alguém bom. Já viu quando você conversa com alguém e pergunta assim, você tem certeza da sua salvação? E ela diz, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, não bebo, não faço mal para ninguém. Olha, eu acredito que eu sou salvo sim. Perceba que nessa fala tem alguma coisa de obras. Você perceba então que nessa fala tem alguma coisa do tipo, eu sou salvo pelos meus méritos. Eu sou salvo então porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou salvo então porque eu vou para a igreja sempre. Eu sou salvo então porque eu não faço mal a ninguém. Eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados. Então é por isso que eu sou salvo. Perceba então que nessa fala tem um caráter de mérito. Tem um caráter de dizer, eu faço bem para as pessoas, então eu sou salvo. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 6 é, nem circuncisão, isso não tem valor algum. Aqui, queridos, nós não estamos falando das nossas ações quanto à nossa santificação. Entenda isso. Salvação, ato exclusivo de Deus. Santificação, eu colaboro com o Senhor. Então, o que eu estou falando aqui de salvação. E salvação, um ato único, exclusivo de Deus. Então, por isso que ele está falando, não adianta se você é uma boa pessoa, não adianta se você faz isso ou aquilo. Não estou dizendo que nós não temos que fazer, mas isso é um ato que decorre da nossa salvação. Pelo fato de você ter sido salvo, então você faz isso. Eu estou falando de salvação. Salvação, ato único, exclusivo de Deus.
E o que ele diz no verso 6 é: nem circuncisão, não basta se você é uma boa pessoa. Não basta. Isso não tem valor para o Senhor. Porque se ele fosse olhar pelo que nós fazemos, nós erramos, nós falhamos. Se ele fosse olhar pelo que você faz, seria isso. Um dia salvo, outro não. Um dia salvo, outro não. Porque nós falhamos todos os dias. Só você olhar para Romanos 7, você vai ver a natureza ali. A sua natureza de o bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal que você não deseja, você vai lá e faz. Essa é a nossa natureza pecaminosa. É por isso que não é sobre nós, não é por nós. E o que Paulo diz, então, no verso 7, é que vocês corriam bem. Vocês estavam correndo bem. E aqui, uma autoavaliação é necessária. Por quê? Como isso se aplica a nós? Como está a sua vida com Deus hoje? Como está a sua vida com Deus hoje? A gente precisa fazer essa autoavaliação, porque em alguns momentos nós desanimamos da fé. Em alguns momentos a gente não está tão animado quanto nós estávamos antes, o quão nós éramos antes. Principalmente quando nós nos convertemos, quando a gente está vivendo aquela paixão, aquele amor inicial, e a gente quer participar de todas as programações. Se tem oração aqui se tem oração sexta-feira, 6 da manhã, nós estamos aqui. Se tem programação aqui, nós estamos aqui. Se tiver programação todos os dias na igreja, nós estamos aqui. Será que nós precisamos, então, avaliar como está o nosso amor por Deus? Como está a nossa vida com Deus? O quão de amor você ainda tem pelo Senhor? O quão prazer você ainda tem de vir à igreja, de participar das programações, de servir ao Senhor? Qual a motivação sua, você que pertence a algum ministério ou outro, de servir ao Senhor? Qual tem sido a sua motivação? Só para ser reconhecido? Só para ter os méritos? Por quê? Qual tem sido então o seu amor pelo Senhor? Paulo diz, olha, vocês estavam correndo muito bem, o começo de vocês foi maravilhoso. E o nosso começo também é sempre maravilhoso. Quando nós nos convertemos, o nosso começo é maravilhoso. A gente busca ao Senhor da maneira como nós nunca mais buscamos, infelizmente. Mas é tempo de buscarmos ao Senhor mais uma vez. É tempo de ter esse amor ainda pela Escritura. É tempo de ter esse amor ainda pela vida devocional, pela oração. Paulo aqui chama a atenção dele e chama a nossa atenção a isso. Como está a sua fé? Como está a sua corrida? Para os meninos aí que gostam da corrida, o Paulinho, né, o Belone que está correndo agora, como está a sua corrida? Começou bem, deu o gás inicial e agora perdeu o fôlego? A nossa vida é uma maratona. Paulo fala muito sobre corrida. E a nossa vida é essa maratona. Como foi no início? Deu aquele gás inicial e agora cansou? Queridos, como diz Hebreus, nós não somos dos que retrocedem. Anime-se mais uma vez. Anime-se mais uma vez. Tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em vir à casa do Senhor. Como está a sua corrida com Deus? Como está a sua corrida em relação ao seu relacionamento com Deus? Como está isso? Essa autoavaliação é necessária. Faça isso. Senhor, como está o meu relacionamento com Deus? Como está, Senhor? Como está a minha vida com o Senhor? Você ainda deseja servir ao Senhor? Você ainda deseja servir ao Senhor na obra? Como está a sua corrida cristã? Como está o seu amor por Jesus? Essa autoavaliação é necessária, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos aqueles que continuam. Dias desanimados, alguns dias tristes, outros pior ainda. Mas a gente continua. A gente continua.
A gente permanece. E é isso que ele fala no verso 2, no verso 1. Permanecei, pois. Permaneçam, então. Mas permanecer como? Porque a gente pode permanecer, mas não está dando o 100%. A gente pode permanecer naquela corrida, mas é algo que muito superficial. Eu permaneço, eu participo das programações, eu estou sempre participando, mas como é que está realmente o seu amor por Jesus? Como é que está a sua intensidade em relação ao devocional? Como é que está? Como é que está a sua vida devocional? Como é que você tem tido contato com a Escritura? Você tem falado com Deus? Não se distancie do Senhor. Ele deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com os seus filhos. A autoavaliação, então, é necessária. O segundo destaque aqui, segunda aplicação para as nossas vidas, é que o zelo pela pregação autêntica da Escritura deve nos consumir. O zelo pela pregação do Evangelho, o zelo pela pregação autêntica das Escrituras deve nos consumir. E é isso que consumia Paulo. Paulo, ele se enfurecia em relação à pregação do outro Evangelho, e ele disse, se é que eu posso chamar de outro Evangelho. Paulo, então, ele fica furioso quando o assunto é a autenticidade do Evangelho. Nós vemos ele duro, como no verso 12, por exemplo. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Você vê ele sendo duro, porque era a pregação autêntica do Evangelho. Era isso que ele prezava. Aqui tem muito a ver com o zelo de Paulo. É esse zelo que deve nos consumir. Ele não queria que esse ensinamento permeasse ali naquele povo. Ele não queria que esse ensinamento errado permeasse no meio daquele povo. Tanto que no verso 9 ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele quer dizer com essa questão de fermento que leveda toda a massa? Que o fermento, quando ele é colocado na massa, ele logo se espalha. Não é, Wanda? Ele logo se espalha, não é? Você que faz aquela esfirra deliciosa. O fermento, então, ele logo se espalha. O que Paulo está querendo dizer é, isso deve ser cortado pela raiz. Esse ensinamento errado deve ser cortado pela raiz. Porque aqueles que não estavam acreditando, uma hora poderiam estar acreditando nesse ensinamento errado por aqueles falsos mestres. Então Paulo, ele quer e ele deseja que esse fermento não seja espalhado. Olha o que diz o verso 9 na NVT. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. E o ensino rápido se espalha muito. O ensino errado, o ensino teológico errado se espalha muito rápido. E era isso que Paulo queria, que isso fosse cortado. Porque ele não aceitava que outro evangelho fosse pregado. E não deveria ser pregado outro evangelho. Se é que existe, o que ele vai dizer. Porque isso se espalha muito rápido. Mas no verso 10, ele confia de vós no Senhor. Paulo, então, ele confia que o Senhor vai fazer com que aquele povo permanecesse no ensinamento correto. Paulo, então, ele não coloca a sua confiança no Senhor em relação aos ensinamentos corretos, mas ele coloca a sua confiança em Deus e de que Deus iria, além de julgar, iria cuidar dessa situação. Deus iria realmente cuidar disso. E que aqueles que estavam fazendo isso iriam sofrer as condenações. No verso 11, ele diz, se eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está dizendo isso aqui porque os falsos mestres dizem assim, olha, vocês têm que prestar atenção, porque vocês lembram que Timóteo foi circuncidado? Então Paulo está pregando errado. Paulo está pregando isso também que nós estamos falando. Porque eles também falavam contra a imagem de Paulo. Mas nós sabemos que Timóteo foi circuncidado não para salvação. Timóteo foi circuncidado para pregar o evangelho de forma autêntica e eficiente no meio dos judeus. Então, por isso ele foi circuncidado. Mas Paulo tinha muito claro isso, de que ele não foi circuncidado pelo fato de ser salvo. Então, por isso que ele está dizendo isso. Olha, estão dizendo que
A minha mensagem, ela foi corrompida. E é por isso, olha, que ele diz, se eu ainda prego a circuncisão, se eu prego a circuncisão pelo fato de Timóteo ser circuncidado, por que eu continuo então sendo perseguido? Por que eu estou sendo perseguido então? E aí por isso que ele diz, logo está desfeito o escândalo da cruz. Por que escândalo da cruz? Porque para os judeus isso era um escândalo. O nosso Messias preso num madeiro. Não, o nosso Messias não. O nosso Messias vai vir forte, vai nos libertar de Roma. O escândalo da cruz, porque para os judeus aquilo era um escândalo. Maldito aquele que fora pendurado num madeiro. É isso. Ele então se fez maldito no nosso lugar. Não amaldiçoado, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar, porque nós éramos os malditos. Porque nós não cumprimos a lei. Então nós somos malditos pelo fato de não ter cumprido a lei. Por quê? Porque maldito todo aquele que não cumprir um só preceito da lei. Cristo, então, ele se faz maldito do escândalo da cruz. É um escândalo para eles. Por isso que Paulo, então, diz esse escândalo da cruz. Paulo, ele fala literalmente, então, no verso 12, que eles deveriam castrar a si mesmos. Por que Paulo está sendo tão duro assim? Paulo está sendo duro aqui porque, já que vocês querem, então, ser salvos pela circuncisão, o que eu desejo, então, para esse povo é que eles se castrem, então. Ele está falando justamente que eles se tornem eunucos. Ele está falando isso com essas palavras. Por quê? Vocês acreditam que vocês são salvos pelo fato de serem circuncidados? Então, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Presta atenção, então, queridos, na seriedade. E aí eu volto mais uma vez lá para o verso 4, para o verso 3. Lembra que eu falei que meio que Paulo está aqui apelando, como se ele estivesse bravo e dizendo, vocês acreditam que são salvos pelo fato de cumprir a lei? Então observem todos os mandamentos. Lembrem que eu falei isso? Então eu acredito que nesse verso 12, ele está aqui mais uma vez demonstrando a sua insatisfação, a sua raiva, digamos, e dizendo, olha, vocês acreditam então que são salvos pelo fato de serem circuncidados? Então, desejo que vocês castrem a si mesmo, então. Não façam, então. O que ele está dizendo é, basicamente, vai até o final, então. Corta tudo. Paulo, ele era muito duro nisso. Por quê? Porque falso ensino, queridos, a gente não flerta, a gente não brinca. A gente não brinca com ele. Falso ensino tem que ser cortado pela raiz. Falso ensino, nós não flertamos com eles. Falso ensino tem que ser cortado pela raiz e levado muito sério, assim como Paulo levava. Falso ensinamento. Ensinamento errado em relação à Escritura deveria ser cortado pela raiz. Por quê? O fermento logo se espalha. O fermento, então, na massa logo se espalha. E Paulo sabia que esse ensino errado iria se espalhar por todas aquelas pessoas. Por quê? Porque com falso ensino não existe e não pode existir nenhum descuido. Por quê? Já viu quando nas queimadas aquilo que era faísca se torna uma queimada gigante? Se tornou por quê? Porque a gente descuidou. Então aí aquilo que era só uma faísquinha que a gente deveria apagar no início, se tornou uma grande queimada. É por isso que nós cortamos pela raiz e nós não brincamos com falso ensino. Nós não brincamos com o ensino errado em relação à Escritura. E aqui está um porém, em que como que nós então, como cristãos, como que o zelo então nos consome pelo ensino certo? Aprendendo da Escritura. Como aprender da Escritura se a sua Bíblia lá na sua casa está fechadinha? E já tem um tempo que você não pega nela. Como que você vai ter zelo pelo ensino correto
se você não sabe o que é o ensino correto? Aqui, então, está um desafio para que a gente se torne um cristão maduro. A gente se torne um cristão maduro no Senhor, que sabe da Escritura, que aprende da Escritura. Por quê? Porque se a gente não se torna um cristão maduro, qualquer ensinamento errado que entrar nesta igreja, nós vamos acreditar. Principalmente pelo fato de termos acesso à rede social, WhatsApp, Instagram, seja qualquer outra rede social, em que vídeos são bombados o tempo todo na nossa mídia. Se você for me falar que quantos vídeos que chegam por você em grupos da família, grupo dos parentes lá, do futebol, grupo de qualquer que seja que você participe, se você me falar tanto de vídeo que chega nesses grupos, eu não sei. Eu não sei quantos que chegam, mas chegam muitos. E quantos são os cliques que quantos são os vídeos que nós não assistimos, ensinos errados, doutrinas erradas. E além da gente assistir e concordar, a gente compartilha. Queridos, isso é uma verdade que nós não podemos brincar. O ensino errado, ele entra e ele destrói uma igreja. Ele racha uma igreja. O ensino errado, se ele entrar aqui, e se a gente for cristãos imaturos, e aceitar isso, e permitir que isso vai se espalhando por aqui, ele destrói a igreja. Destrói a igreja. Destrói uma igreja que anos, não estou falando necessariamente da nossa, mas quantas que anos pregavam um evangelho autêntico, mas hoje prega aquilo que não está na Escritura. E é por isso que nós, como cristãos maduros, precisamos saber discernir entre o bem e o mal. Nós precisamos realmente deixar de beber só o leitinho da Escritura. Aquela leitura dinâmica em que você diz, o que eu vou ler hoje? Sofonias, acho legal. O que eu vou ler amanhã? Jó, o que eu vou ler? Reis. Sabe, e vai indo assim, você não tem uma dinâmica em relação a conhecer da Escritura como um todo. E aí, às vezes, abre e lê um versículo e nada mais. Qual o seu contato com a Escritura? Fazendo uma avaliação, uma autoavaliação da sua vida. Como tem sido o seu contato com a Escritura? Como se tornar cristão maduro? Como saber discernir entre o bem e o mal? Como ter zelo pela pregação autêntica do Evangelho se você não sabe? Paulo aqui, ele é consumido por isso. Ele diz, não, isso tem que ser cortado pela raiz, porque isso logo vai se espalhar. Isso não pode continuar. Somos conhecidos por ser um país religioso. Um país que ouve falar de Jesus, mas uma geração totalmente rasa quanto ao conhecimento da Escritura. É muito legal, a gente está aqui na igreja, e é muito bom, e a gente tem que estar aqui mesmo como povo de Deus, mas não se resume aqui, porque o culto ele continua na sua casa. Iniciamos hoje, mas e amanhã? E terça, e quarta? Como tem sido o seu conhecimento? Será que você ainda é um cristão imaturo, um cristão que tem uma fé rasa? Terceiro destaque aqui a liberdade não é sinônimo de libertinagem. E aqui é importante para nós, lá no verso 13 ao 15, ele vai trazer aqui para nós algumas implicações, e a terceira e última implicação para nós. Ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, então perceba aqui como Paulo é ponderado, como Paulo é equilibrado. Ele vem destacando, então, essa questão da liberdade. Ele vem trabalhando que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelo que nós cumprimos. Nós não somos salvos porque nós somos circuncidados. Nós não somos salvos porque nós observamos a lei. Nós somos salvos pelo ato único e exclusivo de Deus. Ele vem trabalhando isso. Mas perceba aqui como Paulo é ponderado e equilibrado. Ele fala muito de liberdade. Mas para que as pessoas não entendessem liberdade como libertinagem, ele então destaca, porém, aqui é um
um verbo adversativo, né, Ana Lúcia? Conjunção, verbo não. Vocês estão espertos, hein? É isso aí. Falhou aqui. Uma conjunção, como eu estou aprendendo com a minha professora de português. Tá vendo? Ah, não, mas no caso hoje foi vocês, né? Essa conjunção, então, adversativa. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ele diz, então, olha, vocês estão livres. Porém, vocês não vão usar isso para dar ocasião à carne. Vocês não vão usarem isso para fazer aquilo que vocês bem entendem. E Paulo, ele é muito ponderado em toda a sua carta. Ele não traz, então, aquilo que vai nos satisfazer em relação à nossa vontade. Ele não traz aqui, então, algo que ele vai trabalhar muito aí nos próximos versículos em relação às obras da carne, o fruto do Espírito. Porque, naturalmente, nós somos desequilibrados. E o que Paulo destaca aqui é porque os Gálatas poderiam pensar errado em relação a essa liberdade. Eles poderiam pensar errado em relação a essa salvação eterna que nós temos em Cristo. Ora, uma vez salvo, sempre salvo. Então eu estou tranquilo. Mas só quem já tem esse pensamento já não é salvo. Porque aquele que é salvo, ele quer viver de maneira diferente. Se você é salvo, você tem isso como preceito. Viver uma vida santa. Por quê? Porque você é um filho de Deus. E você vive como um filho de Deus. Paulo, ele destaca, então, que não é para usar essa liberdade para pecar. A liberdade que vocês têm, então, não é para usar para pecar. Mas, muito pelo contrário, vocês vão usar essa liberdade que vocês têm para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. Essa liberdade que Cristo teve para nos servir. Como diz lá em Filipenses 2,7. Jesus, ele assume essa forma de servo. Verso 14, então, diz que, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você estava aqui na escola dominical hoje, você vai saber que não é amará como a você mesmo. Você deve amar o seu próximo como Cristo amou você. Então você ama o seu próximo sacrificialmente, dando a vida por ele. Se humilhando, quebrando o seu ego. Quebrando o seu ego, né, Beto? Então nós amamos o próximo como Cristo nos amou. E esse é o resumo da lei que Deus e que o próprio Jesus faz lá em Mateus 22:37. Então nós olhamos para a lei, mas não a caráter salvífico. Nós olhamos para a lei, não a caráter salvífico. E nós usamos essa liberdade não para fazer o que nós queremos, não para pecar, mas para servir uns aos outros. E aí é tão interessante porque ele destaca, vós porém, no verso 15, vós porém vos mordeis e devorais. Nossa, será que eles estavam se mordendo? O que Paulo está querendo dizer aqui era a maneira selvagem que talvez uns estavam tratando os outros. E a maneira selvagem que talvez nós tratamos uns aos outros. E por isso que ele está falando, olha, usem então essa liberdade para amar uns aos outros. E não para pecar. Não é liberdade para pecar. Não é liberdade para libertinagem, para fazer aquilo que você bem pensa. E nós somos uma família, queridos. Quando você cumprimenta, você diz, meu irmão, minha irmã. Em que contexto você chama um ao outro de irmão? Na família. É só na família de Deus e na família, no seu núcleo familiar que você chama de irmão. Então isso quer dizer uma intimidade. Porque nós devemos amar uns aos outros e não tratá-los como selvagens, não tratá-los da maneira como o Senhor não deseja a nós. E é muito interessante, queridos, porque Paulo aqui ele está em um raciocínio lógico, é fantástico isso. Lá do verso 4, lá no final do verso 4, ele vai tratar
muito essa questão daqueles que estão no espírito, daqueles que estão na carne. Paulo está tratando sobre isso. E aqui, mais uma vez, ele vai tratar sobre isso. Ele fala mais uma vez sobre essa questão de dar ocasião à carne. E aí depois ele vai falar sobre a questão da concupiscência da carne. Ele vai falar das obras da carne. E depois vai tratar a questão do fruto do Espírito. Então percebe então que Paulo está tratando aqui um raciocínio lógico. E ele está dizendo sobre esse amar uns aos outros. Olha que interessante. Dá uma descidinha aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia, que você vai ver lá as obras da carne. Olha o 5:20. Aqui eu não vou entrar de forma profunda, claro, porque depois nós vamos passar verso por verso. Olha o verso 20. Ele diz aí sobre inimizades, ele diz porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Será que isso tem a ver com amar uns aos outros? Será que todas, não todas, mas será que as obras da carne então têm a ver com relacionamento com o próximo? O que Paulo está tratando aqui então é que as obras do Espírito, ela tem a ver com tratar o outro bem. E as obras da carne, ela tem a ver com isso. Inimizades, porfias, ciúmes. E o que Paulo está tratando aqui não é o relacionamento meu e Deus, mas é o meu relacionamento com você, com o seu irmão, com o próximo. E aqui as obras da carne têm tudo a ver com o nosso relacionamento. Mas se você olhar todos fruto do Espírito, todos tem a ver com relacionamento interpessoal entre nós e igreja. Olha aí para o verso 22. Ele diz, amor tem a ver com relacionamento com o próximo? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que isso tem a ver com relacionamento com o próximo? Tem tudo a ver. O que Paulo então está dizendo é que nós devemos amar uns aos outros. E de um lado tem aquilo que Deus não deseja, que é inimizade, porfia, ciúmes, iras. E do lado tem aqueles que estão no Espírito. E se aqueles que estão no Espírito, eles consequentemente vai ter amor, alegria de estar com o irmão, paz, longanimidade. E como é bom, queridos. Como é bom a gente viver bem. Como é bom a gente viver em paz. Como é bom a gente chegar em um ambiente e as pessoas desejarem a nossa presença ali. É tão ruim a gente estar em um ambiente que não tem paz, que não tem mansidão, que as pessoas são mal educadas, que as pessoas são grossas. Você pode até ser em alguns momentos, às vezes nós somos, às vezes nós iramos contra o irmão. Mas o que custa? Perdão, meu irmão. Perdão. Porque nós vivemos em um ambiente fraternal. Você chama uns aos outros de irmãos. Isso quer dizer alguma coisa, porque você não chama qualquer um de irmão. Você chega no seu trabalho e diz, bom dia, meu irmão. Você chega? Bom dia, minha irmã. Você chega? Não. Porque aqui nós temos um ambiente fraternal, em que nós devemos usar, então, a nossa liberdade para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, para viver em um ambiente de paz, de amor, de alegria, porque é um ambiente familiar, é um ambiente que nós gostamos de estar perto do outro. E como é bom a gente estar em um ambiente bacana para se viver. Como é bom, queridos. Como é bom a gente, às vezes, tem raiva dos irmãos e às vezes a gente pede perdão. E a gente tem que pedir perdão porque é uma ordem do Senhor. Quantas vezes? Como é bom a gente estar em um ambiente de paz, de alegria. E isso tem que ser uma verdade para nós. Isso tem que ser uma verdade para a nossa igreja. Trabalhamos ano passado o ano da comunhão, mas ele não acaba, ele continua, vai continuar, assim como vai continuar o evangelismo a partir do ano que vem. Porque nós vivemos em um ambiente fraternal, em um ambiente que nós amamos uns aos outros. E não, como Paulo diz, devoreis uns aos outros, vós mordeis uns aos outros.
Nós vivemos em um ambiente fraternal e não em um ambiente selvagem. Por isso, queridos, que aqui não existe raiva, aqui não existe falsidade, aqui não existe isso. Não pode existir isso. O que a Escritura nos diz é, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, conversa com ele. Porque aqui não pode continuar isso. Porque nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é cada membro individual sendo cheio do Espírito Santo, porque é justamente o que o fruto do Espírito faz em nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso aqui vai ser uma verdade nas nossas vidas. E se é uma verdade na minha vida, amor, alegria, paz, um ambiente fraternal, vai ser uma verdade na vida de cada um dos irmãos, porque nós somos cheios do Espírito de Deus. E o fruto, então, ele vai aparecer, porque isso aqui é como uma árvore, e o próprio Espírito faz a árvore crescer, para que no momento certo o fruto apareça. E é isso o caráter do cristão. São todas essas coisas. Alegria, paz, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São todas essas coisas. É por isso que nós estamos em um ambiente fraternal. E não podemos viver como se literalmente estivessem num ambiente com animais selvagens. Queridos, para concluir então, nós fomos libertos da maldição. Maldição da lei. Nós éramos malditos porque nós não cumpríamos a lei. Mas nós não usamos essa liberdade então para dar ocasião ao meu pecado, mas para servir e amar uns aos outros. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor amado, obrigado, porque a salvação não pertence a nós. Obrigado, Senhor, porque a gente não cumpre a lei. A gente não consegue cumprir os seus mandamentos, os seus preceitos. Nem todos os dias a gente ama uns aos outros. Mas obrigado porque pertence ao Senhor, porque se pertencesse a nós, nós estávamos perdidos. Mas que possamos, Deus, após ser libertos da maldição da lei, que possamos então usar essa liberdade para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, para ter prazer de viver nesse ambiente fraternal em que nós amamos uns aos outros. Faça isso em nós. Tenha misericórdia de nós, porque não é fácil. Quantas são as lutas, Deus? Quantos são os problemas? Mas que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, e assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor se humilhou, assim como o Senhor quebrou o seu ego, que nós possamos também perdoar uns aos outros, quebrando o nosso ego, se humilhando, mesmo se estivermos certos, porque o Senhor se humilhou, e que nós possamos também se humilhar em amor ao próximo, porque é isso que o Senhor nos ordena, é uma ordem clara e direta do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos então neste momento passar para outra música especial do nosso coro masculino.
Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar. Final vitória alcançar. Ó Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece. Se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus no Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com testemunho e ardor, até ver Cristo regressar. Boa noite, igreja. Gostaria de chamar aqui meu marido, Nicola. Padrinho, gostaria que você viesse aqui de novo na frente. Eu chamo ele de padrinho porque ele e a dona Luísa, minha madrinha, foram nossos padrinhos de casamento. Então, eu sou suspeita para falar. Nós sabemos que esse casal é especial, principalmente para a gente. São muito amigos dos meus pais. Minha mãe trabalhou muitos anos com a minha madrinha no CAIC, né, madrinha? Quantos anos no Campo dos Alemães, no Jardim Uirá. E eles são muito preciosos. Eu acredito que é precioso para toda a nossa igreja, né? Padrinho, eu quero entregar uma lembrança. Foi a noiva mais bonita da igreja, viu, gente? Puxa saco. Padrinho, eu quero entregar, em homenagem ao Ministério de Música, o Nicola vai falar também, uma singela lembrança por todos esses anos de empenho e dedicação ao coro masculino, em nome do coro masculino e Ministério de Música. Essa é uma lembrança em reconhecimento ao que Deus, a maneira que Deus tem usado a sua vida, a sua família, né? O exemplo, né, de ter uma família estruturada dentro da igreja, dentro, sim, muitas lutas como muitas famílias têm, mas vocês permanecem firmes diante de tantas tempestades, né? E para a gente isso é como ouro, né? É algo muito
especial, né, para a gente, e isso nos anima a continuar seguindo ao Senhor. Bem, isso é o que a gente queria homenagear vocês e o Senhor para os 90 anos. Tá bom? Bondoso Deus, na Tua presença, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos por Sua bondade para conosco. E pelo exemplo da vida do nosso irmão Rubens, que nos seus 90 anos, ele continua firme, Senhor. Firme nos Teus caminhos, firme na fé no Senhor Jesus. E que isso seja um estímulo, um exemplo para nós, para que, olhando para o Senhor Jesus, assim como Ele, nós possamos continuar firmes, que não venhamos a decair, que não venhamos a nos desviar de olhar para Jesus, porque Ele é o autor, é o consumador da nossa fé, é por Ele e para Ele que nós existimos, e nós devemos, ó Deus, então, seguir avante, olhando para Jesus, buscando temê-lo, buscando, Senhor, honrá-lo em toda a nossa vida. E nos ajude a isso, Senhor. Tem misericórdia. Que o Teu Santo Espírito mesmo nos vivifique. Que nós tenhamos uma disposição de alma e de coração para servir ao Senhor, para andar nos Teus caminhos, para amar o próximo, assim como o Senhor nos amou. Assim como ensinou a Tua palavra hoje aos nossos corações, nos ajude a isso, Senhor. É disso que precisamos, da Tua palavra sendo vivificada cada dia na nossa mente e coração. Muito obrigado pela Tua igreja. Ó Deus, ela é instrumento para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela família do Sr. Rubens, que tem servido ao Senhor na igreja. E que, ó Deus, ela possa ser, ó Deus, continuar sendo instrumento do Senhor nas nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Edifica ela, Senhor, na Tua palavra e no poder do Teu Santo Espírito, para que nela, ó Deus, possamos frutificar também para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você não vai sair daqui enquanto você não der uns 20 apertos de mão, um abraço, desejando boa semana, tá bom? Pelo menos uns 20. Que você, então, meu irmão querido, minha irmã querida, tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a sua casa. Que Deus dê um ambiente de paz na sua casa. Que você seja usado onde você está inserido. Você ali é um missionário do Senhor para pregar o Evangelho, as boas novas. E que Deus os abençoe, meus queridos, que a sua semana seja maravilhosa e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as suas misericórdias, que não têm fim, que se renovam todas as manhãs, esteja sobre a sua vida e que o Espírito Santo, aquele que veio para nos consolar, seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria, a gente vai cantar esse último louvor desse culto. Quem sabe que tem que cantar com a gente, agradeço ao Pai. Está com a gente o Edson e a Eliege, nos visitando ao Brasil, quem quiser depois abraçá-los.
E nós preparamos uma lembrança para a igreja, um carinho. Então, as meninas, a Carol e a Valéria, organizaram. Se quiser abraçar o pai, a gente vai estar aqui do lado com ele. E também ali na saída tem, como o pai e a mãe são da roça, né? Então, é uma caixinha, os médicos de plantão que me perdoem, mas é doce, gente. É doce da roça. É coisa boa. E nós louvamos ao Senhor pela igreja, pela família estendida que o Senhor nos deu, pelos vizinhos que estão aqui, a amiga Cris, o pessoal que está aqui, disse o Carlos. E agradecemos ao Pai por tudo que Ele fez e cremos que Ele continuará fazendo, não só nas nossas vidas, mas na vida de toda a igreja, porque Ele é fiel e maravilhoso.